Oi, meninas, tudo bom? Então, vamos falar sobre a LDB hoje, tá? Então, na quarta-feira passada, eu trouxe sobre a educação na Constituição, que é a lei base. E por que eu comecei por ela? Porque é ela que vai nortear todo o restante das diretrizes, das leis de educação que nós temos. Começando aqui pela LDB, que, vamos dizer assim, é uma das maiores para a gente, eu trouxe aqui esse resumo de, assim, o básico que você precisa saber, tá? É, aqui tem outros conteúdos sobre isso, mas o básico, vamos entender a estrutura da nossa educação. A estrutura da nossa educação é que ela deve ser formada pela educação infantil, tá bom? Dividida em creche e pré-escola, o ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, e o ensino médio, beleza? Aqui, todas essas modalidades, elas têm que ter a finalidade, a formação integral do cidadão. E nós vamos falar sobre cada uma delas. Vamos seguir aqui. Bom, começando pela educação infantil, ela vai compreender a faixa etária de 0 a 5 anos. É organizada em, como eu estava falando, creche e pré-escola. A creche é de 0 a 3 anos, vamos botar assim, 11 meses, ok? Já a pré-escola vai ser dos 4 anos completos a 5 anos e 11 meses incompletos. Porque com 6 anos nós vamos ver que a gente vai entrar na educação, no ensino fundamental. O objetivo da educação infantil é o desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social. Importante a gente lembrar realmente cai bastante é que na educação infantil não tem reprovação, ok? E é feita a avaliação com acompanhamento, um registro, e esse registro já caiu em prova que ele tem que ser, por exemplo, tem que levar esse registro para o ensino fundamental. Então, não tem como ser à parte, né, desconectado. Pelo contrário, a gente busca a integração do ensino, tá? Agora, no, no ensino fundamental, nós temos a duração de 9 anos. É a maior etapa, que vai dos 6, né? Dos 6. Perdão, toda a educação é de 4 até os 17, ok? E a duração no ensino fundamental é de 9 anos, começando ali com 6 anos, ok? Então, a partir dos 6 anos, nós temos a matrícula obrigatória. O objetivo dela é a formação básica do cidadão, tá? Sempre pensando ali no que a Constituição falou pra gente, da formação eu escrevi totalmente errado, né? Integral do aluno, da pessoa, tá? E nós trabalhamos com o desenvolvimento da leitura, da escrita, do cálculo, da compreensão do ambiente social e sempre da maneira crítica, ok? E o ensino, ele é garantido, né, de forma gratuita, como nós vimos quando falamos de Constituição, e é obrigatório e gratuito, ok? Como eu falei, a partir dos 6 anos. Quando nós vamos para o ensino médio, nós vamos estar pensando na preparação para o trabalho e para a cidadania. Então, nós tivemos a reforma ali de 2017, né? Tivemos modificações agora em 2026. Lá no final, eu vou falar para vocês sobre isso. No ensino médio, nós temos a duração de, no mínimo, 3 anos. Tem alguns lugares que são 4, mas o mínimo são 3 anos, com o objetivo de consolidação dos conhecimentos, né? Então, cada etapa a gente vai avançando. Seguindo aqui, qual é a função do professor? Na LDB, eu trouxe aqui
mais informações sobre a educação básica, que é o foco da maioria do pessoal aqui. Mas, claro que nós vamos trabalhar, tem, né, a LDB dispõe sobre a educação superior, sobre, sobre investimento, sobre professor, sobre outras coisas. Quando a gente vai estudar para concurso, é sempre interessante a gente ler a lei seca. Quando você ouvir falar, alguém falar lei seca, tá falando da lei na sua integralidade, né? De pegar a lei, o texto original e ler. Quando a gente fala da função do professor, o que que o professor deve? Ele deve participar da elaboração do projeto político-pedagógico da escola. Ele deve elaborar um plano de ensino, zelar pela aprendizagem, fazer com que faça a recuperação dos alunos com dificuldade, né? Inclusive, caiu uma questão, agora eu não vou lembrar qual a prefeitura, esse ano sobre isso. E era bem tranquilo, né? Falando sobre, exatamente sobre isso. Qual era a função do professor? Aí estava lá, recuperar os alunos com dificuldade. E articular com a família e comunidade. O professor, ele é um agente ativo na educação, ok? Ele não é passivo, ele é ativo. Importante a gente lembrar disso. Como se organiza a educação nacional? A gente chegou a falar quando falamos de Constituição, né? Mas a LDB ela também vem para reforçar algumas coisas. A União, ela coordena a política nacional. Eu também queria colocar aqui questão de investimento, que a União ela é responsável por, ela tem que investir pelo menos 18%. Por que que eu estou falando isso? Porque às vezes eles cobram. E muito comum você confundir. Enquanto que os estados e municípios, cada um tem que investir pelo menos 25%. Só que os estados, eles são responsáveis pelo ensino médio e o ensino fundamental. Já os municípios, pela educação infantil e fundamental. Então, por exemplo, eles podem ofertar, além disso aqui, pode ofertar a faculdade, tudo mais? Pode. O negócio é que eles têm que suprir a demanda do ensino médio e do fundamental. No estado e no município, na educação infantil e fundamental. Ter a possibilidade de continuar investindo, de aumentar, de prover mais coisas, aí sim os estados e municípios podem ir além, ok? Agora, quanto à avaliação, tem que pensar a avaliação como uma maneira, de maneira contínua e cumulativa. Lembra que eu falei da educação infantil, que a gente leva para o ensino fundamental? É essa a ideia. E prevalece o aspecto aqui qualitativo sobre o quantitativo, ok? Eu achei que fosse aquele de sumir e vai sumindo. É esse aqui. Vamos lá. Sobre a educação inclusiva. Eu não sei se teve alguma questão especial, mas agora em 2026, as provas que eu vi, se eu não me engano, umas 5 provas de municípios diferentes, caiu muita coisa sobre educação inclusiva. A educação inclusiva, geralmente eles vão cobrar essa questão aqui do regular, porque a educação inclusiva ela deve acontecer preferencialmente na rede regular, né? No geral, no contraturno, tá? Com atendimento educacional especializado, ok? Tem que lembrar disso. Agora, a educação profissional, que pode acontecer ali no ensino médio, e pode ser de quais formas, né? Integrada, onde a gente tem o médio e o técnico juntos na mesma instituição, por exemplo, FATEC, Cefet, IFES, eles fazem assim. Concomitantemente, você pode fazer o médio técnico ao mesmo tempo em instituições diferentes. E subsequente, você pode fazer o ensino médio e depois o, o técnico, ok? Bom, agora os princípios. Eu sempre falo para vocês que toda lei a gente tem que decorar os princípios. A LDB tem ali, no artigo 3º, todos os princípios. Eu já mostrei para vocês várias vezes que
São vários, é importante vocês lembrarem, mas os mais importantes que a gente precisa ter, assim, de cor e salteado, é igualdade de acesso e permanência, liberdade de aprender e ensinar, o pluralismo de ideias, gestão democrática, valorização dos profissionais. Eu falo de a gente decorar a integralidade porque eu já mostrei questões para vocês que eles pedem a literalidade, como está escrito na lei, ok? Agora, coisas que podem cair em prova, né? Pegadinhas. A educação infantil, ela não reprova, lembrar sempre disso. E é obrigatória dos 4 aos 17 anos. Só que ele pode pedir no ensino fundamental. Quando eu falo obrigatória no ensino fundamental, o início é os 6 anos. Quando tem de 4 a 5, eu estou falando de educação infantil, ok? Pré-escola. Agora, o professor participa do PPP, a inclusão de escola regular e a avaliação qualitativa, que nós conversamos hoje. Aí, um adendo que eu trouxe aqui são os números, tá? Que são importantes a gente decorar. Como eu falei, educação infantil, 0 a 5 anos. Gente, eles confundem muito isso, botam muito. Volta aqui nos slides, vocês podem tirar print e tudo mais, que aí vocês veem a diferença de quando é creche e quando é pré-escola. Fundamental, 9 anos, a partir dos 6 anos, pré-escola, como a gente falou, aos 4. Ensino médio, de 3 anos, mínimo de 3 anos. Obrigatório, ensino obrigatório de 4 a 17 anos. Carga horária, isso aqui muito cobrado. No ensino fundamental, de 200 dias, 800 horas, ok? A frequência mínima de 75%. E sendo que a partir de 30% de falta, a gente precisa contatar o conselho tutelar, ok? Agora, quando eu falo de educação integral, tempo integral, eu estou falando de pelo menos 7 horas por dia. Agora, eu falei com você sobre a questão do ensino médio, né? Em 2026, esse ano agora, a gente começa a transição da carga horária total de 3.000 horas. Já caiu isso em prova, tá? Já caiu, por isso que eu tô botando adendo. Ao longo dos 3 anos, ou seja, 1.000 horas por ano. Tá ampliando, sendo que essa ampliação seria organizada assim: 2.400 horas de itinerários formativos, optativos, ok? Perdão, é, 2.400 horas para o obrigatório, por isso que eu estava lendo, que achei esquisito, mas é para o obrigatório, que está ali na BNCC, a base, e 600 horas para os formativos, ou seja, aquele que os alunos vão escolher de acordo com o que eles desejam seguir de profissão e tudo mais, ok? Então teve essa ampliação e já caiu em prova agora esse ano, ok? Então, esse é o básico da LDB, que todo mundo tem que saber. E como eu falei para vocês, gente, isso aqui é 70% das provas, tá? 70%. O que eu focaria, claro, se você vai fazer uma prova para pedagogia, coordenador pedagógico, anos iniciais, você dá uma focada e lê lá a lei sobre esse período, né? Agora, ensino médio, mesma coisa, você foca em estudar sobre o ensino médio. Vai fazer técnico de assuntos educacionais. Aí você dá uma estudada sobre técnico, sobre a parte que fala sobre a educação superior, que eu, no caso aqui, eu não trouxe, ok? Então, dessa forma, já vocês conseguem organizar e já conseguem sair respondendo questões, certo? Obrigada e